Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita, sempre agradecendo as bênçãos de Deus, a companhia de Jesus, dos monitores, dos mentores da espiritualidade que sempre nos acompanha e de tantos quantos têm partilhado conosco esse espaço. Para você que está aí agora em casa, nos assistindo, ou de qualquer forma, nos ouvindo, nos acompanhando, a nossa saudação e o nosso convite para que continuemos na companhia em mais esta edição, em mais esse momento de estudo a respeito da doutrina espírita. E sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, nesse encontro semanal aqui na TV Diário e através também das plataformas digitais. E o assunto trazido para hoje, como todos, é um assunto muito, muito rico e que desperta, eu tenho certeza, o interesse em todos. Os que são estudiosos da doutrina espírita, aqueles que pela primeira vez estão nos assistindo e querendo saber o que é que estamos fazendo aqui, estamos exatamente dividindo as nossas buscas de respostas dentro do processo de aprendizagem, que é um processo contínuo. E quanto mais se estuda, mais se quer estudar. E o tema de hoje é encarnação e desencarnação. O que mais preocupa? O que mais nos preocupa? O que mais preocupa o espírito? E nós somos, em essência, espíritos, hoje num corpo humano. É o processo de desencarnação ou é a reencarnação? É a chegada ou é a partida? Hein, Jorge Brandão? Bom, quero agradecer aqui também a toda a equipe do Diário que nos apoia, o Adalberto, que está sempre conosco aqui, e o Diário que cedeu gentilmente esse espaço, para a doutrina espírita, e isso nos dá uma responsabilidade, de continuar sempre aprendendo, estudando, como aprendizes que somos, Uhum. E agradecer também a todos aqueles que nos prestigiam, nos honram, com a sua audiência, tanto na TV Diário como nas plataformas digitais, Bom, esse é um tema que, talvez essa é a questão, desafio de hoje, o que é mais difícil, a reencarnação, a volta do plano espiritual ou a partida, o desencarne. Eu acredito que foi feito um desserviço em relação à morte do corpo físico, as próprias religiões. Então se criou muito tabu, muito preconceito em relação à morte. E isso gera um certo temor muito grande, até em muitos um pânico, Uhum. Mas assim, tem aquele ditado que a gente ouve, que é de dizer que a única coisa certa na vida é a morte. Uhum. Mas nós, espíritas, nós temos um ditado um pouquinho diferente. A única coisa certa é que após a morte, a vida continua, e de forma plena. Uhum. Então, por aí nós podemos ter uma ideia que desencarnar é diferente de morrer. Morrer, o corpo físico morre. Mas é apenas o corpo físico. Nós continuamos, nós temos um processo após a morte do corpo físico, que é de desencarnação. É claro que nós podemos aqui, podemos aprofundar e vamos aprofundar isso, como ela ocorre, que ela não é igual para todos, mas uma coisa é certa, nunca vai nos faltar apoio no momento do desencarne. E a nossa atitude, o nosso comportamento durante a vida vai influenciar diretamente esse processo. Mais importante, Kardec mesmo coloca isso, mais importante até do que ser espírita é ter uma pessoa justa, uma pessoa boa, que tenha praticado bem. A ajuda, com certeza, será facilitada. E o que pode, digamos assim, Márcia, Diógenes, facilitar esse processo? Do que depende, digamos, a boa morte? O que é preciso para morrer bem? A morte depende da vida, Então, uma preparação para o desencarne é uma preparação para a vida, É bem como o Jorge nos trouxe agora, é o dia a dia, é a constância. Quanto mais a gente vai ampliando a nossa visão da vida,
melhorando a nossa consciência quanto a valores, né? Olhando o semelhante de uma forma diferente e estabelecendo vínculos novos com Deus da forma adequada, que foi o que o Cristo quis fazer conosco, né? Possibilitando justamente um caminho aonde o relacionamento pudesse se estabelecer de forma diferente. Em realidade, toda a obra do Cristo, todo o trabalho dele, todo o empenho dele era para que cada um individualmente pudesse estabelecer um relacionamento adequado com o Pai, com o Criador. A partir desse relacionamento adequado às nossas necessidades, às nossas dificuldades, às nossas limitações, a individualidade de cada um, é que iriam se estabelecendo em bases sólidas, maduras, autênticas, verdadeiras, a transformação de cada um. E por isso que a gente percebia diversos níveis de avançar. Cada um no seu potencial e nas suas possibilidades, e Deus entendendo, né, a espiritualidade entendendo o quanto de progresso se estabelecia ali. Então, se comparássemos duas almas, um muito à frente às vezes, outro muito atrás, às vezes o avanço daquele muito atrás foi muito maior do que aquele que aparentemente aos olhos do mundo estava numa posição diferenciada, porque esse processo ele é muito individual. Então, essa preparação para a vida, esse reestabelecer de conexões adequadas com Deus, vai mudar todo o caminhar de cada um de nós, e por consequência, a morte é apenas uma passagem a partir desse despertar de consciência, né, desse despertar espiritual de cada um de nós. Pois é, o Jorge Brandão falou na sua primeira participação, Diógenes, que a morte é, digamos assim, a morte é vivida. A morte é vivida, experimentada de forma diferente para cada um. O que determina essas diferenças? Acho que a Márcia já falou um pouco sobre, né? Cada um vai ter a sua forma de se desligar, né? E isso sempre vai ter a ver com o comportamento que essa pessoa teve em vida, né? O quanto ela esteve conectada com a espiritualidade, com um bem maior, porque isso facilita o processo de desligamento do perispírito daquele corpo material. A gente costuma dizer que para a ciência, a morte, ela acontece e pronto. Mas para o espiritismo, a morte ela vai acontecendo. É um processo. É um processo. O nascimento é ali, quando nasce a criança. Mas a encarnação, ou a reencarnação, é algo que vai acontecendo, é um passo a passo. Então, são dois grandes desafios para o espírito, tanto a reencarnação como a desencarnação, porque vai depender muito do seu estado moral, né? Vai depender muito do quanto ele está mais ligado à matéria ou desligado dessa matéria. Porque o espírito, quando ele vem para reencarnar, por exemplo, tem espíritos que recuam ante a missão dele aqui, ou ante a prova que ele tem, né? Então, é um desafio muito grande reencarnar. O próprio Kardec fala ali, né? É um desafio muito grande reencarnar, porque é como se você estivesse vindo para um compromisso e vem aquela incerteza, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Então, isso também é um desafio muito grande para o espírito. E o desencarne também. Porque o desencarne, muitos dizem, né? Eu já ouvi as pessoas dizerem, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do tipo de morte. Se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer. E alguns espíritos assim, eu não sei se eu vou ficar muito tempo preso no corpo, ou se eu não vou, e como é que é isso, qual é o tempo que leva para esse desligamento. Então, muitas vezes, até essa imensa preocupação da pessoa denota uma falta de fé. Né? Então isso também pode contribuir. E falta de conhecimento também, né? De conhecimento, de como isso pode acontecer. Mas ao longo agora do programa a gente vai esmiuçar melhor. Até porque o Diógenes trouxe alguns elementos novos. Para quem é, digamos assim, estudante da doutrina espírita, ok. Para quem está agora nos assistindo pela primeira vez, ou para quem tem alguma curiosidade e por isso tem nos acompanhado, o Diógenes falou em perispírito. Falou em tempo de desligamento do espírito do corpo. Como é que é isso? O que é o perispírito? E qual é esse tempo de desligamento do espírito do corpo? Quando a morte física acontece, o que ocorre no instante seguinte?
Olha, tem a questão 163, né, desculpe, 164, que quando Kardec faz a pergunta, ele pergunta a seguinte: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Então é uma pergunta que busca esclarecer, isso é uma dúvida, né, que mesmo foi falada aqui, e a resposta não, né, porque por isso depende a sua elevação. Né? Aquele que já está depurado e se reconhece, ele se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Desculpe, é o que a Márcia falou, né? Bem viver para bem morrer, né? Então, essa desmaterialização que vem acontecendo, ela já facilita, né? Facilita. Então, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, ou seja, não é elevada, conserva por muito mais tempo as suas impressões da matéria. Ou seja, o desprendimento é mais difícil por falta de conhecimento, por falta de ter buscado ser uma pessoa justa, praticar o bem, né? Então, isso está diretamente ligado, porque cada desencarne é único. Né? Cada situação é única. Agora, algumas coisas têm em comum, como, por exemplo, nós todos vamos ser auxiliados, né? Nós todos vamos receber ajuda. Agora, quem é que vai nos julgar quando nós estivermos, como nós desencarnarmos, é a nossa própria consciência. Né? Nós podemos sentir vergonha, né, por ter falhado, nós podemos nos sentir culpados, ou nós podemos nos sentir agradecidos, né, ou felizes até por ter aproveitado, né, esta oportunidade. Até André Luiz tem um termo que chama-se completista. Né? E é um termo que o Espiritismo usa e muitas pessoas não sabem o que significa ser completista. Alguém gostaria de explicar? André Luiz traz essa questão justamente trabalhando quando aqueles que se prepararam para uma determinada tarefa no mundo Terra, encarnado, plano Terra, né, eles acabam ou completando aquele trabalho, aquela tarefa em sua integralidade ou não. E ele associou muito a questão da mediunidade, a tarefa na mediunidade também naquele momento, né? Que poucos são os completistas na área da mediunidade, poucos aqueles que realmente conseguem levar a termo, raros, aqueles que conseguem levar a termo esse processo de completude dentro daquilo que foi realmente programado, que os desvios pelo caminho são imensos, né? E realmente é muito difícil para a alma na Terra encarnada conseguir se libertar desses processos, das entranhas da matéria, das seduções do mundo e colocar como finalidade maior aquela tarefa que tem, aquela responsabilidade íntima que sabemos que temos, a nossa consciência cobrando ao longo da vida, né? Não, o caminho é por aqui, eu preciso paz de consciência para essa felicidade, como a espiritualidade coloca, e ela só vem a partir do trabalho bem realizado, da tarefa cumprida, do dever cumprido, né? Da nossa obra na Terra. Por isso precisamos reencarnar tantas vezes, né? Tantas vezes quanto for necessário para nós nos depurarmos, né? Então, em questão do perispírito, que nós podemos aí agora aprofundar também, é importante salientar que quem morre é o corpo físico. Perispírito, que é essa ligação do espírito com o corpo, continua. E ele traz em si todas as memórias, né, todos os nosso caminho evolutivo e continua. Né? Então, esse perispírito, ele não se dissolve, né, com a morte, é apenas o corpo físico. Agora, como nós estamos muitas vezes muito agarrados ainda à matéria, achando que somos realmente esse corpo físico, né? Em essência somos apenas um corpo físico, fica difícil, né? Fica difícil esse desencarne, fica mais difícil, né? E o perispírito é o que mantém, né, essa forma, até que no processo evolutivo um dia não precisemos mais. Exatamente, no processo de purificação um dia não precisaremos mais, né? Alguns processos que acontecem às vezes, fazendo uma analogia aqui, quando eu servi o quartel, ficar 2 semanas segurando um fuzil, tu não largava por nada, e aí depois tu ia para casa, tudo passava e tu tava dormindo, aí tu acordava de madrugada, tu tava procurando. Sentiu o fuzil. Então, quanto mais o espírito é apegado à matéria, maior é aquela sensação de que ele ainda continua vivo. É mais difícil ele se desconectar disso, né? Mentalmente, porque ele ainda está muito preso. A gente lembra lá do livro Os Mensageiros, né? Que tinha um fazendeiro
que não conseguia se libertar porque ele estava muito preocupado com a divisão das terras, com a herança e tudo mais. Então, a mente dele ainda estava muito impregnada desse materialismo. Eu tive o prazer de assistir uma palestra do Raul Teixeira aqui em Santa Maria, certa vez, e ele contando que ele ia para os hospitais, e aqui falando, Jorge, como tu disse, que o desencarne acontece antes, pode acontecer antes da morte do corpo, né? Ele ia nos hospitais e ele ia visitar as pessoas que estavam, assim, desenganadas, ou não tanto. Mas ele chegava, assim, no quarto, onde estavam os familiares ali, e ele conseguia enxergar a dissipação dos fluidos ali, né, dos cordões de prata ali, que vão se dissipando, né, e ele conseguia enxergar. E daí o familiar dizia, e aí, senhor Raul, ela vai conseguir sair deste sofrimento? Vai, Tá saindo. Logo ela sai. Tá saindo. Só não dizer como, né? Eu já vi alguns médiuns relatarem que aquele espírito que está no momento de desencarne é como se saísse uma fumacinha dele, vai liberando os fluidos mesmo, e é perceptível. Como assim uma fumacinha? Não, é como uma fumacinha mesmo, é uma fumacinha, uma chama. Olha os méritos, né, desse espírito. Antes o plano espiritual já vai afrouxando, né? Sim. Para chegar na hora ficar menos difícil. No livro Obreiros da Vida Eterna, há uma citação que esse desprendimento ela acontece basicamente em 3 partes do corpo. Né? Na parte do ventre, na questão genésica, na parte do coração, das emoções e na parte cerebral. Então, quanto mais apego tu tem naquele setor, né, o setor que tu tem mais dificuldade é o último a conseguir desprender. E mesmo assim ele continua. Né, depois o desencarne pode durar. A gente sabe, a gente recebe nas mesas mediúnicas, né, nós já recebemos aí espíritos que estão há um século desencarnados e não tem noção que desencarnaram ainda. Né. Tamanho apego, né, tamanha dificuldade de compreensão, né, e estão agarrados àquilo. Então, vem ali para a gente tentar, para a espiritualidade, ajudar, né? Claro, claro. Porque... Aliás, Chico já dizia isso, né? Que é muito mais fácil morrer do que desencarnar. Exatamente. Porque morrer é um fato físico. Tá. Né? Aconteceu, é instantâneo. Isso. Agora, o desencarne pode levar esse tempo todo. Morrer não é libertar-se facilmente, ele falou. No Consolador, Emmanuel responde também sobre essa questão do desencarne, né? Ele diz assim, ó, se a sua existência terrestre foi apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. O quão difícil é para nós realmente ver como um apóstolo no trabalho de amor, né? Imaginemos que seria suave se realmente tivéssemos integrado com essa proposta. E a gente percebe que estamos nesse caminhar, recém começando a gatinhar para esse despertar de consciência, seja pela dor, seja pelo amor, para muitos, né? Mas é agora que se abre possibilidades novas para muitas almas que realmente começam um passo diferenciado. Até chegarmos a esse nível, sabemos dessas turbulências um pouco mais complicadas. A gente ainda, como assim? Desencarnei? Não, eu quero ficar. E o apego está posto ali, né? Então, claro, o processo de dor acontece. É verdade. Eu até sugiro uma questão para nós conversarmos no próximo bloco, que é a questão assim, qual é o desencarne que é mais, vamos dizer assim, que auxilia mais o espírito no desencarne? É aquele mais longo, naquele processo mais longo, ou é o desencarne rápido? Isso é muito interessante, né, da gente conversar sobre isso, porque eu vejo muitos amigos às vezes dizem assim, para mim eu quero morrer dormindo, morrer no coração, dormindo, para mim vai ser uma boa. Será que realmente... Vai acordar para tomar café. Boa questão, muito boa, muito boa. Como nós já estamos chegando, né, no final do nosso primeiro bloco, quem sabe a gente deixa então essa pergunta aí levantada pelo Jorge para a retomada aqui do nosso programa de hoje, em que estamos tratando das questões da desencarnação, da reencarnação, da finalidade e da forma, né, como cada um acontece na sua particularidade e na sua finalidade, né? Porque para tudo uma finalidade. Voltamos em seguida, na sequência de mais esta edição do Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.
Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Práticas sustentáveis, atitudes que colaboram para um mundo sustentável. Separe corretamente os resíduos orgânicos e recicláveis. Procure economizar água. Desligue a luz e demais equipamentos eletrônicos quando não estiver em uso. Patrocínio. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Prefeitura de Santa Maria. Apoio Colégio Adventista, Colégio Fátima, Shopping Praça Nova, Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, Ubra Santa Maria e Unicred Ponto Capital. Realização Grupo Diário. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por todos nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves, e hoje tratando sobre desencarnação, reencarnação, tempo em que cada fenômeno acontece e qual é a melhor forma. Tem uma melhor forma de desencarnar? Voltando e retomando a questão sugerida pelo Jorge, e naquilo que muitas vezes a gente realmente ouve das pessoas, eu prefiro uma morte repentina. Súbita, uma morte súbita. Ou aquela que, digamos assim, carrega uma enfermidade por um determinado tempo. De curso mais longo. Mais longo. E aí? Bom, é importante, a doutrina espírita ressalta essa questão do bem viver, né? Será que nós realmente aproveitamos as oportunidades aqui nessa encarnação? Será que nós procuramos praticar o bem? Né? Será que nós tivemos uma vida o mais digna possível, né? Isso é muito importante. Kardec coloca que mais importante até do que ser espírita é ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, né? Isso facilita bastante. Mas nessa questão da morte súbita, há sempre uma dificuldade um pouco maior,
porque o espírito às vezes não está realmente preparado. Ele pode até em sonho ter tido essa informação e tal, mas a morte súbita ela dá um desafio maior do que aquela morte de longo curso, onde o espírito se prepara, a família se prepara, né? Todos vão se preparando para isso. Então facilita de certa forma o desencarne. É claro que se a pessoa estiver agarrada às questões terrestres, a matéria, ela vai poder continuar dificultando também o desencarne, né? Mas facilitar, né? Facilitar sempre é bom, né? No Céu e Inferno tem muitos casos, né? Onde Kardec evoca logo após o desencarne. Então a gente vê a diferenciação que tem, mesmo aqueles desencarnes mais rápidos, né? Isso não significa que, do outro lado, o espírito vai se encontrar numa condição rápida de acolhimento, e se percebe realmente que o processo se dá exatamente pelo nível de consciência do indivíduo e apego à matéria. É ali que define, e não especificamente o gênero de morte, porque o gênero de morte está muito ligado à aprovação do indivíduo, a necessidade expiatória também posta ali, né? Uma escolha do espírito antes de desencarnar, muitas vezes, para sentir também ali aqueles momentos, né, que tem muita ligação com o seu passado. Muitos dos casos ocorre isso também. Então, a maior consciência, ampliação de visão do indivíduo vai possibilitar naquele momento ali o desapego imediato, o despertar de consciência adequado, a percepção do mundo invisível ali em torno, né, se dando conta da realidade que está acontecendo e sofrendo menor impacto no perispírito, né, porque é o corpinho do espírito, é a matéria que sente ali. O espírito, ele não sente. Em sua integridade, o espírito, ele é totalmente inatingível nesse aspecto. O processo, ele se dá ali na percepção, e que se projeta justamente a partir do perispírito, é onde vai ter as percepções sensoriais desse processo, a captação da dor, do sentimento, da angústia. É a caixa preta do espírito. Exato. Mas tem aí, Márcia, uma questão importante, né? Que na morte súbita, principalmente os familiares têm mais dificuldade de aceitar. Sim. Isso dificulta também, né? Porque aquele choque é muito grande, né? É muito diferente de tu acompanhar uma pessoa que tu ama durante um ano, num processo lento, do que tu, de repente, receber a notícia, olha, deu um acidente e ele faleceu. Quer dizer, esse choque também dificulta. Sim. E não apenas do súbito, né? A gente viu nos mensageiros também a família ali posta e a espiritualidade tentando afastar um pouco, justamente para facilitar esse processo. Trazer um caso da minha avó, que faleceu há um mês atrás, mais ou menos. Ela, 92 anos. Né? Com 92 anos, ela já não estava reconhecendo direitos familiares. Do lado dela já estava o marido dela, que foi antes. Todos os irmãos, exceto um, mas quase todos estavam lá. Os pais dela, em tese, né? Ela conversava? Em tese. Não, que já desencarnaram e praticamente a família dela estava do lado de lá. E aqui ela já estava meio que desconectando, até nesse sentido de reconhecer, ela já estava meio que se sentindo sozinha, porque às vezes ela olhava para o filme, que é esse homem que está aí? Que é esse rapaz que está aí? Então ela meio que começou a desconectar, é natural da idade até, né? Ela não tinha Alzheimer. Mas o que acontece? A gente entendendo que a morte, ela é um processo de a morte do corpo, o desligamento do corpo e ainda a adaptação, né? Então são 3 processos ali. Eu pensando na minha avó, já que ela tem praticamente toda a família dela do lado de lá, e ela desencarnou como? Então não estava bem, pressão baixa, estava ruinzinha, sentou no sofá, vamos lá no doutor, arrumaram ela, quando a minha tia voltou, ela estava dormindo. Dormindo. E aí ela desencarnou. E aí eu fico pensando, bom, ali houve a morte do corpo. A falência múltipla dos órgãos. Ela deve ter ido pro doutor. Vieram buscar ela antes. Isso. Bem observado, bem observado. Esse desligamento já vinha acontecendo um bom tempo, provavelmente, né? Desconectando ela desse processo, a desencarnação antes da morte. E a adaptação dela, eu acredito que não seja lá tão difícil, porque lá provavelmente ela vai reencontrar, como eu disse, a família dela está mais lá do que aqui. Então, como que nós podemos pensar também, né, a morte de quem é muito jovem e a morte de quem é muito idoso? Né? O que é mais difícil, o que é menos difícil também? O fluido vital está mais presente, né, no corpo mais jovem, há uma presença maior. Mas essa questão do desencarne na UTI, que tu falou do Raul Teixeira, nós já recebemos ali na mesa mediúnica o espírito que está na UTI.
ele veio se manifestar. Eu estou preso ali, estão me dando um monte de remédio, eu não sei o que eu estou fazendo e tal. Ele se manifestou, ele estava no hospital, estava junto ao corpo, mas os laços já estavam tão frouxos, né, que ele já estava se desprendendo, né, mas ainda o corpo físico não tinha morrido. Uma questão que também muitas vezes a gente é abordado e as pessoas perguntam, né? O espírito assiste o seu velório? Em que momento o espírito se desprende e tem a capacidade de ter a visão do seu corpo material, inclusive das pessoas que ficaram nesse plano? Bom, aí vai depender da evolução do espírito, né, de poder realmente fazer isso acontece, né? Mas não é uma coisa tão comum, porque tu tem que ter um espírito que já está bem preparado, um espírito que já está bem consciente, né, que tem essa autorização. Né? Até porque nos velórios, às vezes, o que menos se ouve são preces, né? Se contam anedotas, piadas, se fazem... E realmente, às vezes, não é um ambiente também tão saudável para o espírito que está desencarnando. Uma chamada de atenção até, né, para que a gente se posicione melhor mentalmente nesses ambientes, sim. né? Porque é um instante de desligar. O espírito, normalmente, nesse período, ele ainda está num processo de desligamento, de preparação. Tem uma certa sintonia maior com o corpo físico ainda. Às vezes, o fluido não se dissipou por completo, né? E há essa necessidade de ter uma vigilância maior com o grupo afetivo daquele encarnado, que vai fazer todo o processo de auxílio naquele momento, de doação mais direta de vibrações. E a gente realmente se perde nesses instantes de velório, né? Porque às vezes um velório que tem muita gente, ele mais prejudica do que ajuda, né? Porque há uma distorção total, né, reunião social. Uma dispersão de energia. Dispersão de energias, de ideias ali, né? E esse fato que também, de alguma forma, o Diógenes colocou, né, num outro contexto, da visão de quem já está no mundo espiritual. Alguém que está partindo, está desencarnando, já está mais desencarnado do que encarnado, e conversa com entes já falecidos. Qual é a interpretação? É porque esses amigos, parentes que são afins, eles como já está certa o desencarne, eles já são comunicados e eles já começam a se aproximar para recebê-lo. Não todos, né, mas aqueles que são mais afins. Né? Então essa sintonia começa a se ampliar, porque à medida que ele vai se desmaterializando, ele começa a aumentar a percepção. E eu já vi, acho que todos já devem ter observado, pessoas que estão assim no leito de morte, eles começam já a conversar. É isso, né? Bem isso. Começam já a dialogar com aqueles amigos e parentes que já foram. Né? E dão nomes, né? Olha ali o fulano, olha ali o ciclano, e quem está ali às vezes acompanhando... Não entende. Não entende. Principalmente os médicos. Né? Essa visão está mudando um pouco, né? Porque a recorrência tem feito as pessoas perceberem um pouco diferente esse momento, né? Hoje, quando a pessoa está no leito de hospital, alguma questão assim, e ela já começa a relatar nomes de desencarnados, raramente não vai ter alguém na família ali que entenda esse momento. Olha, eu acho que a gente tem que começar a se preparar, porque talvez esteja se aproximando o momento. Ela está muito em contato com o mundo espiritual, né? Então, hoje já tem-se um olhar diferenciado nesse sentido, em maior número, poderíamos assim dizer. Raros são os agrupamentos familiares que não têm uma mente um pouquinho mais conectada com essas questões do mundo espiritual. E às vezes o tipo de oração que a gente faz, o pedido que a gente faz diante do ente que está ali, né, muito mal e prestes a desencarnar. Porque eu tenho um caso que essa pessoa chegou e começou a fazer uma oração pedindo para ele melhorar. Só queria que ele melhorasse. Né? Só que o pedido é assim, Deus dê um melhoramento para ele, tira ele desse sofrimento. Mas a ideia do tirar do sofrimento era tirar do hospital e ir para casa dela. E aí atenderam o pedido dela. Tiraram do sofrimento. Ela se desesperou, enlouqueceu, ficou um bom tempo assim, meio que duvidando de Deus, indignada. Disse, mas eu pedi, ele me levou ele. Então, às vezes, a gente percebe que, às vezes, é mais da gente ali, né? De não querer se desapegar daquele ente querido ali, da saudade, enfim, a gente sabe tudo isso, né? Do amor que a gente sente.
Mas isso é uma questão cultural, porque o nascimento, como a gente viu, o nascimento para o espírito é um imenso desafio. Então a gente fica pensando, a gente faz festa quando a criança nasce, todo mundo fica feliz, e quando desencarna, todo mundo triste, todo mundo ali com roupa escura, com aquele luto. Mas se a gente olhar do ponto de vista do espírito, quando ele está reencarnando, né, ele está vindo para um grande desafio, mas quando ele desencarna, ele está se desconectando, ele está... Olha só a questão 339, Diógenes, né? Quando Kardec pergunta, o momento de encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que significa ao que se verifica na desencarnação? A resposta dos espíritos, o momento muito maior e sobretudo mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra nela. No renascimento, ele entra nela. Quer dizer, na morte do corpo físico, nós saímos da escravidão da matéria. Quando nós voltamos, nós temos toda essa consciência que nós vamos entrar de novo e vamos... É como se um barco, ele cita aqui um exemplo, que vai navegar, que tu não sabe que ondas tu vai enfrentar, que tempestades tu vai enfrentar. Então, é muito mais difícil. Né? É uma insegurança. Né? Nós temos 3 tipos, basicamente, de encarnação. Aquelas encarnações compulsórias, quando o espírito é muito relutante, muito rebelde, que ele não aceita, então ele tem que vir compulsoriamente, ele nem participa do planejamento, ele vem para aquilo que ele precisa. A encarnação que nós participamos, que é uma grande parte das encarnações, quando nós sabemos o que nós precisamos e nós participamos desse planejamento, e a encarnação daqueles espíritos missionários, né? Que esses espíritos missionários, eles vêm para uma tarefa não só para eles, mas para a comunidade, para milhões de pessoas. Né? Então, esses espíritos missionários, segundo André Luiz, eles têm uma encarnação assim a cada 500 anos, 700 anos. Né? É bem mais raro eles virem até a Terra. Né? E a Márcia falou, para mim não perder aqui o gancho, do livro Céu e Inferno. Né? E realmente, a segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec coloca os tipos de desencarne em função da vida que teve o espírito. Então, aqueles espíritos medianos, os felizes, os infelizes, os espíritos suicidas. Né? Então, é muito, muito interessante porque mostra a ligação direta do estilo de vida, né? Do como ele viveu, de como ele desencarnou e como ele está no plano espiritual. O relato desses espíritos do plano espiritual. Na medida em que o espírito participa do seu planejamento reencarnatório, ou é informado, ou pede, né? Ou é consultado, ou não é consultado, ele sabe, né, das provações que vai passar no seu processo reencarnatório, ou seja, depois que chega a esse plano? Ele tem noção das suas necessidades, porque ele está agindo através da sua consciência, só que ele não sabe exatamente qual é o momento que ele vai reencarnar. Isso é bem explicado no Livro dos Espíritos. Agora não me lembro o número da questão aqui, em que diz, né, que ele está no plano espiritual e ele é livre para evoluir ou para aprender, mas é aqui nesse laboratório terrestre que ele vai mostrar se ele realmente tem condições de praticar. Então, quando ele é chamado, ele pode inclusive até relutar e dizer que não quer naquele momento, mas ele vai ter que ir. Né? Ele vai ter que ir. Quanto mais ele prolongar, mais difícil para ele. Eu ia fazer essa pergunta até, né? Eu não acredito em reencarnação, não quero reencarnar, como é que fica? Né? Pode? E o que vai acontecer? Depende de mim, na verdade, acreditar ou não acreditar em alguma coisa, como é que os processos da vida se estabelecem, né? E hoje a gente percebe a ciência estudando muito isso, né? Até a psicologia, Diógenes, de repente podia falar para nós alguma coisa nesse sentido. Tem uma área da psicologia hoje que trabalha a TVP, né? Teoria de vidas passadas, e vem trabalhar também essa questão, trazendo um aprofundamento científico, né, nessa possibilidade realmente de estabelecer uma conexão, né, com uma memória extrasensorial, inconsciente, que está posta ali, e que é objeto de estudo, e muitos trabalhos benéficos são realizados no indivíduo, no sentido de melhor relacionamento consigo mesmo, muitos traumas tratados a partir disso, né? E experiências de quase morte também, né? Interessante que tem vários livros, né? Sim, tem vários estudos. Estudos que mostram que a pessoa, o espírito começou o processo de desencarne e depois ele tem que retornar. Então essa experiência sempre é marcante e muda a vida dessas pessoas que passaram por experiências de quase morte. Principalmente para trabalhar com fobias, né?
O que o conselho não reconhece ainda. Não reconhece terapia de vidas passadas, né? Até porque isso não é cientificamente comprovado para poder eles autorizarem isso. Na verdade, é a psicologia transpessoal que trabalha com o processo de retornar a vidas passadas para tratar traumas, fobias e reajustar algumas coisas, né? Mas Divaldo Franco faz um alerta muito importante a respeito disso. Ele diz que pode ser importante, sim, para trabalhar traumas, fobias, né? É válido. Mas o terapeuta, ele tem que ter conhecimento da doutrina. Tem que estar preparado, né? Ele tem que ter um conhecimento aprofundado da doutrina, porque não é ele que vai fazer essa psicoterapia. Ele é apenas uma ferramenta que vai auxiliar no transporte desse espírito, mas quem vai decidir se ele vai lembrar disso ou daquilo, se ele vai reviver determinada memória ou emoção, é o guia espiritual dele. Então, o psicoterapeuta tem que estar bem conectado com o mentor espiritual daquela pessoa. Porque teve um caso que eu assisti, até teve aqui em Santa Maria um estudioso sobre isso, e ele trouxe um caso assim, que a menina tinha muita fobia de água, não podia chegar perto da água de jeito nenhum. E daí fez uma regressão de vidas passadas e ela se encontrava num navio. E ela caiu deste navio e morreu afogada, né? E daí foi a partir dali, aquele processo ali onde ela teve uma descarga emocional muito grande naquele processo, foi muito angustiante o desencarne dela, e ficou um CDzinho riscado ali. Então toda vez que ela se aproxima de água, aciona a memória inconsciente e vem. Só que daí ele disse assim, o grande erro da situação foi que o terapeuta disse assim, por que tu caiu? E ela olhou para trás e tinha sido o atual namorado dela. Olha só. E daí quando gerou outro trauma. Não, desuniu que Deus uniu, né? Aí quando ela retornou ainda com aquele sentimento emocional de ódio, de raiva. E ele disse, poxa vida. E daí ele trouxe esse caso e disse assim, ó, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Não é tu ir lá fazer um curso de 6 meses e se dizer transpessoal, ler o livro dos espíritos e acha que já está sabendo tudo. Sim. Não, é uma coisa, muita responsabilidade, porque tu pode atrapalhar completamente um processo reencarnatório. O que realmente que diz, o que Deus uniu, que foi tudo projetado, aí tu vai lá e acende um monte de coisa, acorda obsessores, como o Divaldo Franco fala. O obsessor já não está nem mais conectado nele, mas ele vai lá e aciona o obsessor de novo, reatando mágoas. Então, eles não é assim. Simplesmente vai lá e faz, né? Vai precisar de outras reencarnações, né? Vai precisar de outras reencarnações para refazer a relação. Desculpa, Márcia. Não, eu só ia questionar a intraútero, se essa também. Sim. Esse sim. Esse sim. Isso é possível, né? Porque a psicologia vai dizer que tem traumas durante a vida uterina que pode repercutir na fase adulta, né? Só que é uma coisa bem interessante, né? Porque a medicina, o hipocampo, que é responsável pelas memórias... A biologia diz que não. Não tem cérebro. Que vem essa memória. Não lembra. Para mim, isso é uma prova de que tem uma força inteligente a par da matéria. Então, vem desse... Por que faz na anamnese diz, como é que foi o parto? Teve muita briga em casa. Mas por quê? Por que isso se registrou aonde? Para estar repercutindo agora, não tem sentido. E por isso também se recomenda não fazer o processo de terapia de regressão por curiosidade. Sim, porque é totalmente desaconselhável, né? Porque não tem sentido tu mexer com coisas que, né? Por isso que só se faz com casos de traumas sérios e com, como disse o Jorge, pessoas altamente especializadas, né? A gente já falou sobre obsessão, né? E nesse caso de desencarne, né? Sabemos que temos os nossos inimigos desencarnados também. Sim. Temos os nossos amigos encarnados que estão recepcionando no momento do desencarne, mas também temos aqueles comparsas tenebrosos de outrora que atuaram conosco num cenário de equívocos, né? E certamente, às vezes, dependendo da nossa conduta aqui, enquanto encarnado, acabamos não estabelecendo boas relações com eles ainda, mais uma vez, e por consequência não possibilitando um reencontro ali naquele momento. No momento do desencarne, eles vão estar comigo, não vão estar? Como é que se dá essa ligação com essas entidades, né? Essa é uma observação que a gente tem que fazer também, porque muitas vezes o indivíduo, ele, ao dormir, tem contato com o mundo invisível e retorna ao corpo físico com muito medo,
de dormir, com muitas dificuldades, e aí se percebe realmente que essa relação com o mundo espiritual não está muito bem adequada, por conta também desses medos, dessas relações do passado, né? Então, quanto mais a gente aprende sobre isso, mais estuda, mais busca uma mudança de conduta, mais adequadamente se dá essas relações de afeto também, né? Com essas entidades que tiveram um vínculo conosco e precisam ali reestabelecer laços. Agora, é importante nesse caso que se nós estivermos evoluídos, se nós tivermos superado isso, fica bem mais fácil o desprendimento, né? Porque não vai haver uma sintonia. Não vai haver mais uma sintonia. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, essa sintonia é cortada, né? E aí, como nós estamos ali com nossos mentores, que estão nos ajudando, e essa sintonia fica difícil, né? Quer ele queira, quer não. Né? Então não depende do espírito inimigo, daquela pessoa que está perturbada ali, né? Essa ligação depende de mim, estabelecendo essa conexão, né? Isso é importante realmente. E sempre prestar atenção aos sinais, né? E aos próprios sonhos. Eu estava me dando conta aqui, enquanto o Márcio estava falando, que um dos meus primeiros contatos com a doutrina espírita foi por uma manifestação que eu fiz sobre o sonho. Eu fiz um comentário, isso há muitos anos atrás, coisa de 20 anos talvez para mais, né? Manifestando assim a minha admiração, a minha curiosidade pelo sonho, né? Porque olha, tinha coisas tão importantes que eu sonhava. E acordava com aquilo ali, e muitas vezes os sonhos me davam o norte para o dia seguinte, o meu estado de espírito, digamos assim, o meu ânimo, né, passava pelos sonhos. E um dia eu comentei na rádio, como tantos assuntos que a gente comenta, e um amigo meu, que era espírita, hoje desencarnado, que foi muito importante depois para mim, no meu momento de maior provação, Paulo Denardim, o Paulo Denardim, ele me levou, primeira edição que eu tive, um livro vermelho, capa vermelha do Livro dos Espíritos, com anotações ali sobre o significado dos sonhos. Ele disse, olha, isso aí não é por acaso. Essa tua manifestação que tu fizesses aí tem uma razão de ser. Examina melhor os teus sonhos. Me levou lá em casa esta edição do Livro dos Espíritos, capa vermelha, um livro pequenininho, com o significado dos sonhos. E eu li aquilo ali, e comecei a ter uma outra consciência, concepção a respeito dos sonhos. Né? Claro que depois, quando a minha filha desencarnou, foi ele uma das primeiras pessoas que esteve lá. O Jorge também esteve lá em seguida. Ó. Paulo Denardim me levou daí uma outra edição do Livro dos Espíritos, e que passou a ser a minha leitura nas madrugadas. Não tinha sono, não tinha rumo, não tinha nada, não tinha chão. O Livro dos Espíritos foi a minha companhia, e levado também pelo Paulo Denardim. Mas para dizer que a gente deve ficar mais atento aos sinais, e entre eles os sonhos, porque esta é uma experiência de vida e morte que a gente tem diariamente. A gente está falando aqui de vida, de morte, de reencarnação, de desencarnação, e a gente passa diariamente por esse processo. Quando a gente dorme, a gente morre, e o espírito viaja. E aí tem esses contatos com os nossos espíritos amigos, com os nossos espíritos simpáticos, com aqueles com quem não simpatizamos, com espíritos que estão ainda em corpos encarnados e que também durante o mesmo sono se desprenderam e a gente se encontrou, e com espíritos desencarnados. E nesta viagem a gente pode receber e recebe pelos sonhos muitas informações. Porque no outro dia, no dia seguinte, a gente vai renascer, vai reencarnar. E muitas vezes, né, de regra, a gente não traz para o nosso dia a dia todas estas informações, né, que nós buscamos ou que chegaram até nós através dos sonhos, que são experiências pelo sono e pelos sonhos, experiências diárias de morrer e renascer, de terminar e recomeçar, porque esse é o nosso destino: começar, recomeçar,
sempre. O Espiritismo diz que o corpo é só uma vestimenta, né? Sim. Nessa toada, o Emmanuel também questiona a respeito dessa vestimenta, né? Apesar de sabermos que é só uma vestimenta, o perispírito ele sofre todos os impactos da matéria. E então, questionado nesse sentido, Emmanuel vem trazer algum esclarecimento a respeito da cremação também, a respeito desse cuidado com o corpo pós o desencarne e o quanto esse cuidado com o corpo reflete no espírito Esse ainda. respeito com o corpo, né? Exatamente. E aí tem a questão 151 do Consolador, aonde é questionado a ele: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E aí ele vem falar justamente que existe uma certa sensibilidade entre o corpo e o espírito, né? E há necessidade realmente desse profundo respeito. Na cremação faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois de certo modo existe sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo que se extinguiu, o tônus vibratório no caso. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Num pinga-fogo, o Chico responde essa questão também, né? Falando justamente Coloca de que... prazo, né? Exato, Emmanuel traz ali como uma referência de no mínimo 72 horas para que ocorra, né, esse processo de desligamento mais tranquilo, né? Que a espiritualidade possa atuar, porque a gente nunca sabe qual é o estado real em que se encontra o espírito. Às vezes, aparentemente, simplesmente dormiu. Mas como se dá esse processo entre ele e Deus, não tem como a gente garantir. E, inclusive, Márcia, morreu, mas não desencarnou. Márcia, colaborando, eu escrevi um artigo sobre a cremação. Inclusive, é uma pergunta de uma nossa telespectadora, né? Isso, Uma amiga tua, né? É verdade, é verdade. Eu entrei em contato com algumas funerárias e perguntei sobre essa questão. E eles disseram o seguinte: nós respeitamos o tempo que a família quiser. Ele pode ficar numa câmara fria e a cremação pode ser feita depois. Até porque tem certas religiões que dizem que tem que ser 7 dias. Né? Sim. Então, mas nós respeitamos. Só a cremação não pode ser feita quando há crime, quando há suicídio, quando há crime. Sim. Isso aí precisa ter uma ordem judicial para fazer a cremação. Mas é importante saber que nós é que podemos definir isso. Né? Nós é que temos que definir isso em vida. Se nós queremos ser cremados ou não. A lei define 24 horas, né? Obrigatoriamente. E aí, a partir disso, a família define, né? Mais tempo é... Eu gostaria que nós estamos já no final, eu trouxe aqui um resuminho do livro Eu Voltei, do irmão Jacó, que era um Frederico Figner. Ele era espírita, foi dirigente da Federação Espírita Brasileira, e ele sempre dizia para os companheiros, né, quando eu partir, eu vou escrever, eu vou voltar para dar uma mensagem, né? E olha, entre tantas mensagens que ele deu, porque ele se surpreendeu muito, ele disse: não acredite que as pequenas coisas que tu faz, assim, tu vai te salvar, tu tem que te entregar, tu tem que aproveitar realmente a oportunidade da vida e fazer o bem. E ele diz assim numa mensagem: ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai vai te iluminar constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Então, realmente, nós precisamos ter fé, né? Nós precisamos ter confiança nesse processo. Claro, é um processo natural. Desencarnar faz parte, né? Estar aqui encarnado, nós temos algumas limitações, nós vamos envelhecer, nós vamos desencarnar, nós estamos sujeitos à lei da gravidade, por exemplo, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Né? Não é possível ser feliz plenamente aqui na Terra, tudo isso a gente sabe. Então, depende de nós minimizar e facilitar esse processo da desencarnação. E aproveitar bem essa oportunidade, né? Exatamente. Do aprendizado. Márcia, para concluir. Que possamos viver melhor a cada dia, né? E assim, com certeza, morreremos melhor, né? No momento aprazado, quando a espiritualidade nos chamar. Ok. Diógenes. Costumo dizer assim, eu tenho um ditado popular que diz assim: para morrer basta estar vivo, né? Mas para o espiritismo a gente pode dizer também: para viver basta estar morto. Mas no sentido de que a gente não saiu do nada, né? A gente estava vivendo em um outro momento e nascemos. Então, para viver, basta estar morto. Podemos colocar essa
esse ditado também. E a certeza que somos espíritos imortais, né? Imortais. Como diz Victor Hugo, que é uma figura que eu gosto demais, né? Eu sou fã do Victor Hugo, me identifico com ele, e numa dos seus poemas, né, ele diz exatamente isso. A vida é feita de partidas e de chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Ele tem aquele poema que é bem mais longo, que é da imagem do navio que vai se perdendo, da embarcação ao longo da linha do horizonte. As velas vão sumindo, o que parece ser o fim para quem está do lado de cá, e a chegada para quem está no outro lado. Né? E aí ele encerra com esse poema que diz isso. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade, que somos todos nós. Muito bom. Perfeito. Despertar Espírita fica por aqui, agradecendo sempre a companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves, de todos vocês que estiveram conosco e que são os nossos convidados especiais para o nosso próximo encontro, porque o programa de hoje termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado e até a próxima edição do nosso Despertar Espírita. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, possui uma estrutura dinâmica, com um conselho deliberativo, o presidente e 4 vice-presidências, sendo a primeira destinada ao espiritismo, a segunda, destinada ao Lar de Joaquina, ensino e assistência social, a terceira, destinada à administração e finanças e a quarta, destinada ao patrimônio e segurança, todas trabalhando harmonicamente de forma integrada, cada uma com diversos departamentos afins, onde se destaca o departamento de geração de rendas, formado pelos setores de arrecadação, tais como brechó, livraria, risoto, artesanato, alimentos, sócios efetivos e cooperadores, entre outros, todos destinados à sustentabilidade da instituição. Hoje, nossas despesas básicas são com o Lar de Joaquina e Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, que oferece 3 refeições diárias a mais de 120 crianças, além da folha de pagamento de seus funcionários. Graças à colaboração de muitos anônimos, as nossas atividades são viáveis. Espiritismo. Reuniões públicas espíritas. A temática abordada versa sobre as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Atendimento fraterno. O serviço de atendimento fraterno através do diálogo recebe fraternalmente a pessoa, proporcionando-lhe a oportunidade de expor livremente em caráter privativo suas dificuldades. Grupos de estudos. Para participar dos grupos de estudos deve-se observar alguns requisitos: ter interesse em estudos e pesquisas espíritas, frequentar regularmente por, no mínimo, 6 meses as reuniões públicas da SEEC ou outra instituição espírita, participar de entrevista com membros do Departamento de Cultura Espírita da SEEC, ter participado de curso de básico ou de introdução ao espiritismo na SEEC ou em outra sociedade espírita. Hoje o Lar de Joaquina possui uma estrutura dinâmica, com 2 coordenadorias, uma de ensino, representada pela Escola de Ensino Fundamental Lar de Joaquina, responsável pela educação formal, e outra de assistência social, denominado Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, responsável pelas várias oficinas e de atividades educativas. As diversas atividades se desenvolvem através de projetos e subprojetos que atendem aos regimes apoio socioeducativo, onde se destacam a valorização da vida, com palestras formativas com o objetivo de auxiliar de certa forma no resgate da cidadania. Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita aos alunos e familiares, com a colaboração de um grande número de profissionais voluntários que se acham envolvidos na orientação e realização das tarefas nas diversas áreas de atuação, além de estagiários e funcionários da entidade. SEEC Lar de Joaquina, 97 anos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.